Olá! Para quem não sabe, a história anterior sobre justiça gratuita. Acessar o judiciário no Brasil não é gratuito, em alguns casos. Por exemplo, São Paulo é o tribunal mais caro que tem no Brasil. A taxa de distribuição de uma ação é entre 1,5% ou 2% do valor da causa. Então, se eu coloco uma causa muito alta, um valor de causa muito alto, eu vou ter que recolher custas em cima desse valor. Agora, se a pessoa tem justiça gratuita, ela não recolhe custas para entrar com uma ação judicial, por exemplo. E também não tem custas no decorrer de um processo. O que são essas custas? Oficial de justiça, cartas de intimação, edital, laudos, perícias, são coisas que acontecem dentro do processo, porque para quem nunca teve processo, esses pedidos eles não são gratuitos dentro do processo. Então, se você não tem gratuidade, você vai ter que recolher custas no decorrer. Então, quando você procura um advogado, um judiciário, você vai ter que estar preparado para ter esse custo. E aí você tem que preparar o cliente para essas custas, porque tudo tem prazo. E mesmo que às vezes o advogado vai cobrar ou não, né, honorários iniciais, a pessoa tem que ter uma noção de que vai ter custas a depender da análise financeira dela. Por isso, quando a gente entra com uma ação judicial, a gente solicita vários documentos. Boa parte deles é para analisar também a questão da gratuidade e a questão das provas. Analisar a gratuidade porque eu vou ter que analisar primeiro, depois eu vou juntar no processo, o juiz também vai analisar se cabe ou não, ou ele vai pedir mais documentação complementar. Sinceramente, hoje no judiciário, você junta muito documento, extrato de banco, conta, bens, matrícula de imóveis eles solicitam. Então, se a pessoa tem bens, vai ser uma briga comprovar que ela tem direito à gratuidade. Então, tem que preparar o cliente também. Então, quando o advogado solicita esse monte de documento, é para análise. E sim, como advogado, eu também vou analisar uma coisa, suas redes sociais. Porque não adianta suas contas baterem com as informações de uma gratuidade, mas aí chega na rede social ou qualquer informação, eu consiga descobrir que a pessoa não cabe gratuidade, porque se eu consigo descobrir como advogada, a outra parte também pode ser que eu consiga. E aí vai tentar derrubar. E mudando a gratuidade de um processo, muitas vezes você muda todo o jogo da ação. Falando aqui no direito médico sempre tem laudo, sempre vai ter perícia. E são custos altos. É um custo alto dentro do processo, que o cliente vai ter que estar preparado caso ele não tenha gratuidade. Caso ele tenha gratuidade, ele não vai precisar desembolsar esse dinheiro. Mas as pessoas hoje procuram judiciário ou advogado antes, né? Com a ideia que vai ter acesso à justiça de forma gratuita, mas não é bem assim. É um serviço pago. Você paga praticamente todos os atos que tem numa ação judicial, hoje você paga. E no caso das custas, quem perde paga. Então, quem perdeu a ação vai pagar as custas da outra parte. E paga as suas também, as despesas que teve dentro do processo. Mas é o reembolso que ele só vai lá na fase da execução. Então, enquanto não tem sentença, não tem execução, a partir de receber, esses valores vão sair do bolso de quem está solicitando. Então, se o autor da ação não tem gratuidade, ele vai ter que recolher as custas até chegar à fase da sentença e depois vir a parte do reembolso. Então, tem que estar preparado. E aí, a ação judicial ela pode ser rápida, como pode ser demorada. E não é tão fácil assim. E hoje é muito mais fácil descobrir detalhes sobre a gratuidade, tanto para derrubar quanto para solicitar. Tanto que os juízes hoje eles pedem muita documentação. Não é como antes, basta uma simples declaração. Tem que ter documentação antes. E você tem que confiar no seu advogado quando ele solicita diversos documentos, porque ele vai analisar antes a sua condição financeira, porque ele sabe que chegando no judiciário, se o juiz analisar, ele vai barrar. E não adianta tentar enganar.